Aula de matemática. Muito bem, bom, então hoje nós vamos iniciar um assunto que é muito importante no ensino médio, que é o assunto de funções. Funções vocês vão ver ao longo até o segundo ano do médio, né? E tem vários tipos de função. A gente vai começar pela mais simples, que é a função afim, tá? Mas depois a gente vai ver função quadrática, função exponencial, logarítmica, trigonométrica, beleza? Então é bom que vocês entendam bem essa parte de função, o que significa o conceito de função, porque a gente vai trabalhar bastante aí, ok? Muito bem, então para a gente ter uma ideia do que seria uma função, a gente vai iniciar com uma situação que é a seguinte: imagina uma piscina vazia, tá? Então tem uma piscininha aqui. Ah, não, o quê? Tinha que ter um espaço para desenhar? Piscininha, amor. Uma piscina, no caso, vazia, tá? Então tem uma piscina aqui. E aí nós vamos começar a enchê-la de água, ok? Tem aqui uma vazão de água e começa a encher. Tem aqui uma torneirinha. E ela vai começar a ser enchida com uma vazão de 1.200 litros por hora, tá? Uma vazão constante. Significa o quê? Que a quantidade de água que entra na piscina por hora, por uma unidade de tempo aí, é a mesma. No caso são 1.200 litros por hora, ok? Muito bem. Quais são as grandezas envolvidas nessa situação? Segundos, minutos, horas, litros, ml. Você falou unidade de medida, eu quero saber grandezas. Grandezas. Oi? Não. Quais são as grandezas envolvidas? Grandeza é área, massa, volume e tempo. Muito bem. Então, na verdade está escrito aqui, né? O tempo é a grandeza, certo? E a unidade de medida vai ser hora. O volume é uma grandeza. E a unidade de medida é litro. Deu para entender a diferença? Poderia ser mililitro? Poderia. Poderia ser minuto? Poderia. Mas a gente, nessa situação aqui, é melhor a gente representar por litros por hora, tá? No caso, a unidade padrão do tempo é minutos. Não, padrão depende. Depende da situação. Se a gente for contar em tempo de sala de aula, é minuto. Se a gente for contar em vida, é anos, entendeu? Então depende de cada situação para você escolher a unidade de medida, tá? Litro a gente fala em caixa d'água, mas ml, mililitro, a gente fala em quantidade de remédio que você toma, na seringa, por exemplo. Tá? Não seria interessante a gente falar quantos litros da vacina Coronavac você tomou no braço? Tá? Beleza? Muito bem. Então, a gente vai montar uma tabela a partir dessa única informação aqui. Então, essa coluna aqui a gente vai falar que é o tempo e essa daqui o volume. Então, quando eu falo tempo zero, o que significa tempo zero? Significa a situação inicial, ou seja, a situação que a piscina está vazia, beleza? Quando a situação, quer dizer, na situação inicial, qual é o volume de água que está dentro da piscina? Zero. Então, tempo zero, volume zero. Volume zero. No tempo de 1 hora, passado 1 hora, vai ser 1.200 litros. Calma. Passado 2 horas vai ser quantos litros, pessoal? 1.400.
2.400, só que eu vou escrever de uma maneira diferente. Eu vou escrever 2 vezes 1.200. Tá legal? Passado 3 horas, quantos litros eu vou ter? 3 vezes 1.200. E passado T horas, T vezes 1.200. Todo mundo entendeu isso? Pô? Ou seja, a quantidade de volume que vai entrar na piscina depende de quanto tempo se passou. Existe uma relação de dependência entre essas duas grandezas, certo? E essa relação de dependência que a gente vai que a gente estuda, que a gente analisa, tá? Muito bem. Então, a partir disso daqui, nós temos uma fórmula. Ou seja, você vai me falar assim, em 10 horas, quanto vai ter de volume? 10 vezes 1.200. Ou seja, varia o tempo que acontece com o volume, varia também. No caso, está aumentando. Tá? Muito bem. Então, a gente diz que o volume está em função do tempo. Ok? Uma nova expressão aí para vocês aprenderem. Ou seja, quando o tempo varia, o volume também varia. Ele está em função do tempo. Tá? Então, a gente pode escrever a seguinte fórmula: V de T, ou seja, o volume no tempo T vai ser o quê? Vai ser T vezes... Vou escrever só mudar aqui a anotação: 1.200 vezes T. 1.200 vezes T. Ok? Essa daqui é a nossa V entre parênteses T. V entre parênteses T, a gente lê V de T. Tá? A gente vai ler... A gente lê V de T. É assim que a gente lê. V de T, ou seja, volume em função do tempo. Tudo bem? E essa daqui está a primeira representação dessa função, que é a representação algébrica. Daqui a pouco a gente vai ver uma representação gráfica. Ok? Ai, caramba. Muito bem, até aqui facinho, né? A gente montou a tabelinha, vimos uma relação entre tempo e volume. E a gente descobriu uma fórmula ali que calcula os volumes a partir do tempo que você tem. Então, por exemplo, o que significa V de zero? O que vocês acham que significa V de zero? Volume no tempo zero. Qual é o volume no tempo zero? Pela nossa tabela é zero. Vamos ver se funciona na fórmula. 1.200 vezes zero. Funcionou? Funcionou. Tá? 1.200 vezes zero está zero. Ótimo. O que significa V de 2? Qual é o volume no tempo de 2 horas? Tá? Isso que significa. 1.200 vezes 2. Que no caso dá 2.400. Facinho até aqui? Facinho, né? O que significa V de 0,5? Tá bom, o que significa? O volume de água na piscina no tempo. O que é? O que é meio tempo? 30 minutos. Deu para entender, pessoal? Espera um pouquinho só.
Se a nossa unidade de medida é hora, é hora, meio vai ser meia o quê? Meia hora. Deu para entender, pessoal? Ou seja, qual é o volume em meia hora? Por essa informação aqui, qual é a resposta de vocês? 600. Vamos ver se vai dar certo na fórmula? Não sei, de repente está errada a fórmula, né? Então, 1.200 vezes 0,5. Só que 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 2. É ou não é? Então, em vez de escrever 0, posso escrever 0,5? Posso. Mas posso escrever também 1.200 vezes meio, vezes 1 sobre 2. Que eu acho que é mais fácil de se calcular, vocês não acham? Não. Quanto que é 1.200 dividido por 2? 600. Ou se quiser, simplifica 1.200 por 2, dá 600, ó. Deu para entender? Ó, 600. E se você multiplicar 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5, vai 1, né? 6. Com esse 0, tira uma casa da vírgula, vai dar 600 do mesmo jeito. Beleza? Então, se você usar um número decimal ou um número fracionário, tem que dar uma resposta. Certo? Significa que aquela fórmula ali serve tanto para número natural, número inteiro, quanto para racional. E vai servir também para qualquer irracional, tá? Então, é claro que a gente não vai falar assim, qual é o volume no tempo raiz de 2. Não faz muito sentido isso, certo? Mas essa fórmula vai valer para qualquer número real. Muito bem. Até aqui alguma dúvida? Não dúvidas? Agora vamos para a representação gráfica. Ele, ó, passou o banheiro? Ele está na frente ali. Espera aí. Brabo? Então aqui nós temos uma representação gráfica. Tá? Eu vou fazer um pequeno. Muito bem. Dúvida? Então a representação gráfica é muito importante. Assim como a representação algébrica, né? E vocês estão acostumados com essa representação porque a gente viu estatística antes, né? Então a gente tem esse eixo horizontal que a gente chama de eixo das abscissas. Lembra de abscissa? Abscissa. E o eixo horizontal, vertical é o que é o eixo das coordenadas. Enfim, vamos lá. Então, pergunto para vocês: no tempo zero, o volume era? Zero. Onde é o ponto do gráfico que eu represento tempo zero, volume zero? Exatamente na origem do gráfico, que é origem do plano cartesiano, que é o ponto 0, 0. Ou seja, significa que no tempo zero temos o volume zero. E no tempo de 1 hora? 1.200. Então como é que a gente vai representar? No tempo de 1 hora vai ter 1.200 aqui, ó. Certo? Faz um pontinho aqui, ó, para representar. Não, vamos botar pontos por enquanto. Depois a gente vê o que acontece, tá? No tempo de 2 horas, quanto que vai ser? Vai ser 2.400, que é o dobro de
1.200. Então vamos completar aqui o gráfico, 2.400. Essa lá é. Na prova, né? Dessa forma. Então temos aqui um outro ponto. No tempo de 3 horas vai ser quanto? 3.600. Todos concordam? 3.600? Sim. Thank you very much. 4.800, 6.000. O próximo é no tempo 4, 4.800. 4.800. Depois 6.000. E no tempo 5, 6.000. 6.000. Depois 4.200. Então, 4.400. pergunto a vocês, esses pontos que eu marquei aqui no quadro, no gráfico, se a gente juntar esses pontos, o que vocês acham que dá? Uma reta? Não. Uma semi-reta? Gráfico, aquele gráfico aqui, que é assim. O gráfico que sobe, Então, aumenta. é sempre uma reta, será? Ou foi só coincidência? É uma reta. Vamos analisar. Porque sempre é o dobro, então ele sempre vai. Vamos analisar. Seguinte, ó, no tempo 1, Sempre assim, mais. então coisas importantes. A gente dividiu os segmentos aqui no eixo horizontal de 1 em 1, certo? Só que no eixo vertical a gente botou de 1.200 em 1.200. Por que isso? E a medida. Porque, não, eu tô falando o mesmo tamanho aqui, né? Porque na verdade 1.200, se a gente fosse botar nesse tamanho, estaria lá em cima, não tem como a gente representar. Então a gente dá uma achatada nesse eixo aqui para poder caber todos os números. Muito bem, então, olha só o que acontece. Passados um tempo aqui, 1 hora, de 0 vai para 1.200. Esse segmentozinho amarelo aqui, vocês concordam que é exatamente esse segmento de 1.200? Certo? Passou 1.200. Depois, passado mais 1 hora, estava nesse nível aqui. Aumentou quanto? Passado 1 hora? Mais 1.200, ó. A questão é a seguinte, é um gráfico enganoso. Não, peraí. Não, tá o dobro. É o dobro. Então, o que você precisa perceber no gráfico da função afim é que, se você considerar o mesmo intervalo de tempo, a quantidade que aumenta ou diminui, depois a gente vai dar um exemplo, é sempre a mesma. Então, se eu considerar intervalos de 1 hora, sempre vai aumentar 1.200 aqui, ó. Daqui para cá aumentou 1.200, se eu for comparar com o anterior. Certo? Quando eu comparo com o anterior, a gente sempre aumenta 1.200. Não é um gráfico escada, porque na verdade o gráfico é o quê? O gráfico é a reta. O que eu estou mostrando para vocês é características dessa reta. Professor, tem que fazer essa reta aí? Tem. Então perceba que sempre você considerando um intervalo de 1 hora, a gente sempre tem um aumento de 1.200 aqui, ó. Sempre aumenta 1.200 aqui. Deu para entender essa característica? Né, ó, você considera um intervalo de 1 hora, sempre aumenta 1.200. Tá? Beleza? Daqui aumentou mais 1.200. Então, por essa característica, vocês acham que isso aqui é uma reta? Sim. Por quê? Intuitivamente vocês acham que é uma reta? Sim. Mas por que razão é uma reta? Porque é sempre dupla, ela sempre vai estar. Cara, é uma reta. Mas por quê? É uma interseção de pontos. Mas por que uma reta? É uma interseção de pontos. Porque poderia ser um troço assim, ó. Aí dá uma quebradinha que você nem percebe assim, uma quebradinha que você nem percebe assim. Uma outra quebradinha que você não... Essa aqui não é uma reta que eu É desenhei. linear, é sempre Ah, uma não, medida. professor, só E aí, entra aí. Não.
Posso ir lá agora, não? Pode. Qual é o seu nome? Você não pode não. Falou eu. Agora que acabou, Não, não, é ele. Espera aí, seu amiguinho. Que isso? Qual é, cara? Que é isso? Qual é o seu nome? André, teu nome. Você tem problema pra me entregar? Depois você vê. Caramba, onde é que tá minha caneta? Caraca, que é isso? André, tá ligado, André? Que? Do dia, do desse hoje. André. Olá. Depois vocês me lembram de tirar a foto de vocês, André e Robles? Ué, por quê? É, porque vocês faltaram no primeiro tempo. Tirar foto? Tirar a falta. Ah, tá. Eu tenho que poder tirar foto. Muito bem. Então, por que vocês acham que isso aqui é uma reta? Porque o intervalo de tempo é igual em todas Porque tem vários triângulos retângulos. A gente vai utilizar a noção de trigonometria. Falei? Vários triângulos retângulos. A gente vai utilizar a noção de trigonometria. Vamos lá. Qual é o valor, qual é a tangente desse ângulo θ aqui, ó? Qual é o valor da tangente do ângulo θ? Não, aparentemente é 45 porque eu peguei a mesma tamanho aqui. Mas lembra que a tangente não é o cateto oposto sobre a cateto adjacente? Quem é o cateto oposto aqui? 1200. Quem é o adjacente? É o 0. 1. Então a tangente é 1200 dividido por 1. Certo? Qual é? Agora, se você considerar esse triângulo pequeno. Agora vamos considerar esse triângulo grande aqui, ó. 2.400. Qual vai ser essa medida aqui? 2.400. Só que qual vai ser o intervalo que eu estou considerando? 2. Ou seja, 2.400 é o cateto oposto. E o cateto adjacente é 2. Pergunta, esses números são iguais? São. Significa o quê? Que esse ângulo é igual, tanto no triângulo pequeno quanto no triângulo grande. Significa que isso aqui só pode ser uma reta. Porque se esse ângulo aqui fosse diferente, não seria reta, concorda? Pô, professor, o que você fez tudo aí? Deu para entender, pessoal? Olha só, se esse tamanho aqui, se a tangente desse ângulo para o triângulo maior, vamos considerar assim, vai. Vou considerar o ângulo alfa com relação ao triângulo maior, beleza? Tá. Se esse ângulo aqui for diferente de θ, significa que isso aqui não seria uma mesma reta. Deu para entender? Mas a gente calculando a tangente do ângulo alfa, o que a gente tem? 2.400 dividido por cateto adjacente 2. E a gente percebe que 2.400 dividido por 2 é exatamente o quê? 1.200 dividido por 1. Isso implica que o ângulo alfa e o ângulo θ são o mesmo ângulo. Por isso aqui só pode estar numa reta. Não poderia estar, se não tivesse uma reta, estaria um negócio mais inclinado para baixo ou para cima, e não seriam o mesmo, não estaria na mesma reta. Deu para entender? Olha, vamos lá. Não, isso aí eu entendi. Se esse aqui fosse um ângulo de 30 graus e esse aqui é um ângulo de 31 graus, isso aqui não estaria na mesma reta. Deu para entender? Ângulo de 30, ângulo de 31 não estaria na mesma reta. Esse ponto aqui não estaria alinhado com esse. Mas se os ângulos são iguais, significa que esse ponto tem que estar alinhado com esse. Deu para entender? Por isso que isso aqui é uma reta. Vai, vamos amadurecer essa ideia. Se esse negócio aqui, ó, fosse um negócio, ó, se esses pontos, a pergunta é a origem, esse ponto A e esse ponto B. Pergunta, se eu ligar o ponto origem com o ponto A com o ponto B, isso aqui dá um segmento de reta? Não. Por que não?
É, porque tá diferente. Porque o ângulo é diferente. Peguei a visão. Porque o ângulo é diferente. Agora tá pegando. Se o ângulo fosse igual, Seria uma reta. seria um segmento de reta. Pegou a visão, mano? Pegou a visão. Então, para ser uma reta, esse ângulo aqui, θ, tem que ser o mesmo. Tanto no triângulo pequeno quanto em qualquer triângulo que a gente pegar. Agora entendi a procedência. Mas o que isso tudo tem a ver com... Calma, depois eu volto, você entende, tá? Eu vou retomar com outro exemplo, beleza? E se você pegar qualquer outro triângulo aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Aqui vai ficar o quê? 3.600 dividido por 3, que continua sendo 1.200. E daí? Qual é o problema? Ou seja, a tangente é de um ângulo que é o mesmo para todos os triângulos que eu pegar. Ou seja, isso aqui só pode ser uma reta. Beleza, povo? Muito bem. Então nós temos o seguinte, retomando aqui para quem faltou, quem chegou atrasado. A gente tem uma piscina vazia. Nessa piscina aqui a gente começa a jogar água a uma vazão de 1.200 litros por hora. Significa o quê? A cada hora entram 1.200 litros de água, beleza? Tá? A gente montou uma tabela. No tempo zero, a gente tem zero de água, volume zero de água. No tempo 1, ou seja, passado uma hora, a gente vai ter 1.200 litros dentro da piscina. 2 horas, 2 vezes 1.200. 2 horas eu vou ter o dobro de 1.200. Passado 3 horas eu vou ter o triplo de 1.200. Passado T horas eu vou ter T vezes 1.200. Deu para entender aqui? Até aqui? É, passando, sei lá quantas quantidades, se passarem 10 horas, você dá Isso. 1.200. É. Daqui a gente consegue fazer o quê? Uma fórmula. A fórmula é essa daqui. É uma representação algébrica dessa situação. Beleza? O que essa fórmula está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o volume, esse volume aqui, está em função do tempo. Significa, depende do tempo. Porque se parar, Ou seja, se aumentar o tempo, vai aumentar o volume dentro da piscina de água. É uma coisa de dependência. Tá? E que é exatamente o que a gente encontrou aqui, 1.200T ou T vezes 1.200, tanto faz, né? Se eu trocar a ordem aqui. E aí o que significa o V de zero? Isso aqui a gente lê V de zero. Significa o volume 0 horas. no tempo de 0 hora. Caraca, agora eu entendi. Que vai ser o quê? 1.200 vezes zero, pela nossa fórmula. Que dá zero. Então a nossa fórmula funciona com a tabela que a gente montou. Né? Opa, mas porque tem um meio ali. Calma, vamos chegar lá. O que é V de 2? Volume passados 2 horas. É 1.200 vezes 2. Pela nossa fórmula, a gente vê que bate com a nossa tabela. 2.400. Passado meio, o que significa esse meio? 30 minutos. 30 minutos. Se em 1 hora é 1.200, 30 minutos vai ser 600. Por isso que, se a gente jogar nessa fórmula, vamos ver se dá certo. Mas o que ele quer saber aí? Não, eu só estou falando como é que a gente interpreta essas coisas aqui. Tá? Por enquanto a gente só está na interpretação do que significa esse V de meio aqui. Então o V de meio é o volume de água no tempo de meia hora. Se a gente colocar na fórmula, é 1.200 vezes 0,5, ou meio. Se a gente fizer essa conta, vai dar 600 em ambos os casos. Certo? Agora a gente vai para a representação gráfica. O que a gente vai fazer? Vai pegar os dados dessa tabela aqui e vai começar a jogar no gráfico. Então, o que significa tempo zero, volume zero? No gráfico. Significa esse ponto que dá origem aqui. Beleza? O que significa tempo 1, volume 1.200? No gráfico é isso aqui, ó, 1, 1.200. Ok? Tempo 2, 2.400 pela tabela. Tempo 3 vai ser 3.600. Tempo 4, 4.800. Tempo 5, 6.000. Significa que, passados 5 horas, a gente vai ter 6.000 litros de água na piscina. Tá?
E esse meio aqui, será que a gente conseguiu representar esse meio no gráfico? Só Esse botar meio na do gráfico a gente não consegue apresentar. Conseguimos sim aqui, ó. Só botar na metade, velho. Ó, vou apagar o ângulo aqui, tá? Ah, sim, dá pra colocar aí. O meio, onde que está exatamente? O meio está entre 0 e 1. 0 e 1 está aqui, ó, meio. Se a gente subir aqui, ó, no gráfico, onde que vai parar? Olha só que lindo isso, pô. Vai parar exatamente no meio entre 0 e 1200. Ou seja, esse gráfico aqui, ele vai servir para qualquer tempo que você quiser considerar. Não é muito demais isso, pô? Isso aí é alucinante. Que isso? Alucinante. Isso aí serve para qualquer número maior ou igual a 0. Eu perdi minha caneta. Tem uma caneta aí para eu... Obrigado. Quem chegou atrasado? André. Quem mais? Brasília. João. Quem mais? Só vocês dois? Robles. Quem mais? Só? Obrigado, Nico. Maria Fernanda. Mais um. Maria Fernanda. Beleza. Atenção. Olha pra cá. Olha pra cá. Pergunta: esse gráfico aqui, será que vai valer para tempos negativos? Como é que você vai subir negativo? Se a gente for considerar... Outra pergunta: volumes negativos a gente vai considerar? Não. Como é que você vai ter uma... Ou seja, numa situação real, a gente não vai considerar volume negativo. Não faz sentido nenhum considerar volume negativo. A gente poderia pensar em negativo se fosse temperatura, por exemplo. Ah, é. Temperatura ou então nível do solo. Se o solo for 0, abaixo do solo seria uma quantidade negativa. Então vai depender de cada situação, entende? Mas se a gente for considerar só a parte matemática, sem considerar a situação problema, a gente pode considerar o gráfico para baixo também. Deu para entender? Se a gente considerar só a fórmula matemática, a gente considera o gráfico para números negativos. Mas como é que você tem um volume negativo? Eu estou falando, se a gente considerar só a fórmula matemática, sem situação problema. Considerando a situação problema, não tem a parte negativa. É isso que eu quero dizer. Mas como é que ficaria a parte negativa? Vai continuar a reta para baixo aqui. Aí seria tipo menos 1.200. Porque olha só, como é que seria para ter igual a menos 1? Menos 1.200. Menos 1.200, seria para baixo. Menos 1, menos 1.200. Deu para entender, povo? Muito bem. Atenção para quem faltou o primeiro tempo, pega o caderno e começa a copiar. Situação 2. E para quem está copiando, continua copiando. Situação 2. Poxa, bem bravo. Eita, pai. Vai, povo, copia aí tudo de novo. Cadê, Bravo? Eu já copiei. Eu já copiei. Mas a situação vai mudar. Aí, pessoal, A situação vai mudar. eu entendi o que você postou no Instagram, aquela parada do raiz menos 2. Se eu poderia explicar. Não. É só para quem Só para quem está no ensino superior. Eu não entendi. Alguém me chamou? Fala, mãe. A princípio sim. Que isso, menino?
Explica aí, na moral. Não. Deixa pra lá. Situação 2 é a seguinte, atenção. A piscina não está vazia. Na situação, a piscina já começa com 1000. Piscina com 1000. É pra copiar tudo igual? É, pra copiar tudo igual. Pera aí. É melhor trocar por 2000, vai. A piscina começa com 2000 litros. Agora você tá da minha caneta. Tá? Então a piscina não está vazia. Ela já tem aqui 2000 litros. Ok? Essa sala tá calorzinho, né? Calor pra caramba. E vai continuar com 1.200 litros por hora. Beleza? Deu para entender a situação 2, pô? Ela tá com quantos litros? Ela está com 2.000 litros. Olha só, o que é importante é você só colocar assim, situação 2, piscina com situação inicial com 2.000 litros. Tá? Aí faz essa tabela aqui, vamos refazer a tabela. Vamos ver o que acontece. Ué, aí vai ter, em vez de ser uma vez. E não, né? Porque senão vai aumentar mais. A gente vai considerar, a gente vai ver o que muda, tanto na tabela, quanto no gráfico, quanto na fórmula, com essa situação inicial de 2.000 litros Ué, de água. zero tempo, 2.000 litros d'água. Exatamente. Caralho, vai não demais. Não. Então, vocês podem concluir comigo que no tempo zero, qual é o volume de água? 2.000. Certo? Confere. Vai, copia aí rapidinho. Retomando. Ih, atrasada! Pessoa, mas aí 1.200 vai mudar ali, né? 1.200? Giovana, vem cá. Você vai cair no banheiro. André te deixou no ponto final, né, parceiro? Cara. Eu não sou motorista há um tempo já. O motorista chora. Atenção, vamos lá. Vai pegar o segundo escada aqui. Continuando. Então, povo, olha pra cá. Então, nós temos 2.000 litros de água na piscina, tá? Se a vazão é 1.200 litros por hora, significa a cada hora eu vou colocar mais 1.200 litros. Mas você já começou com No tempo zero, começa com 2.000, certo? Passados uma hora, quanto que vai ter na piscina? 1.200. Vocês concordam que é 1.200 mais 2.000? Sim ou não? Vou aproveitar o anterior. Passados 2 horas, qual vai ser o volume da piscina? 4.800 mais 2.000. 2 vezes 1.200 mais 2.000. Sim ou não? Vocês já entenderam como é que vai ficar a fórmula ou não? Sim. Passado 3 horas vai ficar quanto? 3 vezes 1.200 mais 2.000. Então, passado T horas vai ficar 1.200T mais 2.000. Ó que beleza, pô. Facinho, facinho, né? Mas tem que começar assim, tem que começar facinho, facinho. Aí tá vendo, Bravo? Então, a nossa nova fórmula, Só não pode nem ver o... será o quê? 1.200 vezes T mais 2.000. Bom, então a gente conseguiu modificar a tabela,
modificar a fórmula, representação gráfica, algébrica. Vamos pensar então como é que fica aqui, ó. Quanto fica V de 0? V de 0 fica 1.200 vezes 0 mais 2.000, que vai dar 2.000. Certo? No tempo V igual a 2, quanto que vai ficar? 1.200 vezes 2 mais 2.000. Que dá 4.400. Que dá 4E. 4.400. Caraca, calma aí, muito rápido. 4.400. Certo? E 1.200 vezes meio Segura. mais 2.000. Ou seja, 2.600. Muito bem. Então a gente só atualizou aí alguns números. Calma aí, segura. E agora a gente quer saber qual é a modificação no gráfico. Será que o gráfico vai ficar totalmente diferente? Vai ficar igual? Vai ficar 2.000, vai ficar 2.000. Como é que é? Vai ficar igual, vai começar em 2.000. Vai ficar igual? Bem parecido. Não, começa aqui, a gente vai mencionar, entendeu? Começa onde? No 2.000. Começa no 2.000. Todo mundo concorda que começa no 2.000 o gráfico? Perfeito. Ó, pro tempo 0 começa no 2.000. Onde está o ponto 0, 2.000 no gráfico? Onde está o ponto 0, 2.000 aqui no gráfico? Ali no vídeo zero. Hã? Ali está 1.200. Aqui? Não, um pouco abaixo. Abaixo? Acima, né? Obviamente. 2.000 é maior que 1.200, certo? Ué, mas E você, vai ser menor que você 2.400. já começa com 2.000. Começa com 2.000. Então 2.000 não tinha que ser tipo. Certo? Não, né? Então, 0, 2.000. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Quanto que é metade aqui, hein, pessoal? Aqui é 1.800, certo? Então fica um pouquinho acima de 1.800. 2.000. Esse é o ponto inicial do gráfico. Todos entenderam? Tô achando alucinante isso aí, esse papo reto. A sorte que tá gravado, hein? O que tá gravado? A aula. Tirou hora. Mas dá para entender a partir daqui. Então, para quem se atrasou, Qual é teu canal, professor? Por favor. o professor Léo aqui. Sim, claro. Então você tem uma piscina com 2.000 litros. A gente abre a torneira. Essa torneira vai encher a piscina com 1.200 litros por hora. Tá? E a gente vai fazer uma tabela dessa situação. Então no tempo 0 tem 2.000 litros. No tempo de 1 hora, né, passados 1 hora, vai ter 2.000 mais 1.200. Passadas 2 horas, a gente vai ter 2.000 mais 2 vezes 1.200. Certo? 3 horas, 2.000 mais 3 vezes 1.200. Passado T horas, 2.000 mais T vezes 1.200. Então essa fórmula aqui é a nossa representação algébrica. Tá? T, V de 0 significa o volume no tempo 0, que vai ser 2.000. E a gente vai colocar esse valor aqui, 0, 2.000, aqui no gráfico. A interpretação é, no tempo 0 tem 2.000 litros. Aí, gráfico difícil de copiar, né? No tempo 1, quanto vai ser? 2.200. 3.200, certo? Onde que está 3.200? Está mais ou menos aqui, ó. Aqui é 3, né?
3.200 é aqui, ó. 400. 5.600. Tá? Então, 2 é como se eu tivesse isso aqui, ó, pegar isso aqui e somar mais 2.000. Certo? Ó, desculpa, não é 3.200, é 4.200, né? 2.400. 4.200 é aqui, ó, 4.200. Não, isso é 3. Tá, qual que é? 1 ou 2 horas? 4.400, caramba. 2 horas, né? 2 horas. 2 horas é 4.400. 1 hora é 3.200. Ah, tá, é verdade. É 3, então tá certo. 4.400 aqui. E aqui é 3.200. Beleza. Que é isso aqui, né? Não, é esse aqui, 3.200. Tempo 1. Então vamos lá. Tempo 1. Olha só onde vai estar o ponto. Fazer 40. 5% de aula. Certo? Então o que acontece, pô? Ai, difícil pra caceta fazer esse gráfico, tá? Que isso? Calma aí, porque você botou esses números no meio? Calma. Porque é do tempo de agora. Ó, 1 hora, quer dizer, 0 hora e 2.000. 1 hora e 3.000. Então olha só. Esse tamanho aqui é 2.000, que é o tempo inicial. Certo? Passado 1 hora, o que aconteceu? Passou mais 1 hora, você somou mais 1.200 aqui, ó. Certo? Senhor. Passou 1 hora, somou mais 1.200. Certo? Passado 2 horas, o que aconteceu? Somou mais 2 vezes. Você somou mais 1.200. 5.600. Somou mais 1.200. Que vai dar quanto? No tempo 2. 5.600. 4.400, né? 4.400. Ai, Aí mais aí do tempo 3 é 5.600. errou. Certo? O que vocês acham que está acontecendo com o gráfico? Tá subindo. Está subindo quanto? De 1.200 a 1.200. De 1.200 em 1.200. Ah, na máquina. 8.000. Certo? Positivo. No 4 vai ser mais ou menos aqui. Pô, matemática com gráfico, tem letra, tem gráfico, tem tudo. Maluquice. Tá pronto isso aí. E este aqui vai mais ou menos aqui. Que isso, mas comigo não. Então perceba o que aconteceu com o gráfico, pô. Com uma linha paralela. Exatamente, André. Caraca, salva de palmas. Salve de palmas para o André. Então este gráfico aqui é o gráfico do volume em função do tempo. É igual ao 1.200t mais 2.000. Vamos só até lá. 1.200t mais 2.000. Certo, pô? Olha o tabuleiro. Então, perceba o seguinte. Atenção, Ícaro. Tabuleiro, até que até lá. O que mudou da primeira situação para a segunda situação na representação gráfica? 2.000. Eu somei 2.000, certo? Eu adicionei 2.000. O que acontece no gráfico? Você acionou 2.000, você soma. Perceba que o gráfico todo subiu 1.200. Correto. Deu para entender? Não. Sim, senhor. Comparando o gráfico laranja com o gráfico azul, Ah, tá. o que eu fiz? Eu peguei o gráfico laranja e subi ele 1.200. ó. 1.200 não, 2.000. Eu subi ele 2.000, Ah, tá. Agora eu compreendi. certo? Certo. Então a diferença entre a primeira situação e a segunda situação é que o gráfico, todos os pontos sobem 2.000.
Agora eu compreendi, legal. Ok? Muito bem. Será que essa V de meio aqui vai dar certo no gráfico azul? É o quê? Vamos ver se vai dar mais ou menos a mesma... Ó, V de meio, quanto que deu? Deu 2.600, não deu? Vamos ver se o V de meio vai dar 2.600, ó. Meio tá aqui. Você vai subir, subir, subir até bater aqui. Ó, que beleza? Dá exatamente em 2.600 aqui, ó. Foi o que a gente encontrou aqui, ó. Coisa linda. Coisa linda, né? 2.600. Esse aqui, Receba. Pronto, copiaram já? Então vamos para a situação 3. Mas aí você acaba o nosso, né? 8,40. Ah, não. 40 no bom. 540, pô, vocês estão doidos. 8h21, ainda tem tempo pra caramba. Senão vai ficar muita coisa nesse quadro. Agora na situação 3 a gente vai fechar a torneira. Não tem mais torneira. mas tem tanta coisa pra isso aqui. Se não tem mais torneira, Quando foi? Eu vi uma régua aí emprestada. Mas a piscina tá cheia. Ah, entendi. A piscina tem Tá, vou começar a transbordar agora. 6.000 litros a piscina tem. Presta Tá, a piscina tá cheia. Só isso? É a banheira, né? Não sei. Mais ou menos, é uma piscininha caseira. É uma piscininha caseira. Tá? 6.000 litros. Tá, tudo bem, tem Em vez de encher, o que a gente vai fazer? Vai tirar. Esvaziar. Nós vamos esvaziar Minha casa de praia, dando presente. com uma vazão de 1.200 litros por hora. O que significa isso? Significa que a gente vai abrir o ralo da piscina aqui A cada uma hora. e no ralo da piscina vai vazar, vai pro esgoto lá, né? A 1.200 litros por hora. Deu para entender, pô? Agora vamos ver todas as modificações, tabela, gráfico e representação algébrica. Vamos ver o que acontece. Qual é a situação inicial? 6.000. Muito bem, 6.000. Que isso? É o homem. Vamos botar assim com essa... Nossa, prestígio. Vou botar aqui ó, uma outra corzinha, bonitinha. 6.000 litros é a situação inicial. Agora 6.000 é Muito bem. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 6.000. Eu falei que tem. Ó, eu posso escrever assim, ó. Posso escrever assim, ó. Menos 1.200 vezes mais 6.000? Não, pode não. Claro que posso, eu posso inverter, ó. Ó, 2 mais 3, não é 3 mais 2? Não, Vai se não, vai se a não. ordem dos fatores não altera o resultado. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado, pessoal. Essa não é isso não, essa não. Não, eu quero fazer dessa maneira para vocês perceberem uma forma, tá? Eu quero fazer dessa maneira para vocês perceberem a fórmula, pô. meu Deus do céu. Cadê meu giz amarelo? Atenção, povo, ó. Menos 1.200 mais 6.000. É o que dá de... Atenção, povo aí do fundo. E... Que vai dar 5.800? 4.800, certo? Aqui vai dar 4.800. Muito bem. No tempo 2 horas, o que acontece? É uma coisa, 2 vezes menos 1.200. Eu vou tirar 2 vezes 1.200 de 6.000. Sim ou não? Quem mandou quem calar a boca? Decolazada manda no outro. Legal, hein? Esse nome dele tá porque você colocando mais. Olha só, vamos lá. Você tem menos R$2 no banco. Se você pagar 4, você fica com 2. Quanto que é? É aquilo que tá ali, cara.
Quanto é menos 2 mais 5? Menos é mais naquela Se você tiver negativo no ponto, Quanto é menos 2 mais 5? é só fazer 5 menos 2. É 3, não é? É 3. Isso aqui é a mesma coisa que 5 menos 2, pessoal. Mas por que eu estou colocando o negativo aqui na frente? Porque isso aqui vai nos ajudar a encontrar a fórmula do negócio. Seria 6.000 então vai ser. Vamos lá, atenção. Vocês entenderam a primeira situação no tempo zero? Vocês entenderam passado 1 hora o que aconteceu? Menos 1.200 mais 6.000. Ou se quiser 6.000 menos 1.200. É um baby. O que acontece depois de 2 horas? 6.000 menos 2 vezes 1.200, certo? O que acontece na terceira hora? 6.000 menos 6.000 menos 3.200. Então o que acontece na hora T? Menos T. Menos T vezes 1.200 mais 6.000. Deu para entender, povo? Então a nossa nova fórmula vai ser o quê? Atenção, nossa nova fórmula vai ser menos 1.200T mais 6.000. Então é volume menos T. Tem 14. Tudo bem, povo? Atenção, menos 1.200 vezes T mais 6.000. Ok? Então, no tempo V de zero vai ser quanto? Vai ser... Esse nome dele é mutante. Vai ser menos 1.200 vezes zero mais 6.000. Que dá 6.000. Pois é, uma... Certo? No tempo 2, quanto que vai ser? Vai ser Menos 1.200 vezes 2 mais 6.000. 6.000, 2.400? 2.800. Vai dar 3.800, não é isso? 3.600. 3.600. Aí, eu odeio essa. Não, tô falando mais velho. No tempo meio vai ser o quê? 6.000 menos 600, né? Tem que ter esse menos aqui na frente. Então vai dar Vai 17 esse ano? Já fiz. Ah, já fiz. 5.400. Beleza. Agora vamos pensar no gráfico. Como é que vai ser o gráfico? Vai, pô, pensa aí no gráfico. Como é que vai se colocar? Aí, pessoa, tinha um cara cantando igualzinho esse coisa lá na quadra do dia desse. Nossa, eu sou o Matheus. O cara cantando igualzinho. My little boy. Obviamente, eu imagino aí como você vai. Aventura, diversão. Atenção. Então nós temos o seguinte, pô. Nós temos a situação na piscina está cheia e começou a vazar a 1.200 litros por hora, tá? Então na situação inicial, quantos litros nós temos na piscina? Onde é o ponto 0,6.000 ali no gráfico? Onde é o ponto 0,6.000? É aqui em cima, ó. Essa é a situação inicial, 6.000. Passado 1 hora, quanto que a gente vai ter?
4.800, olha só. O que está acontecendo com o gráfico, povo? É um gráfico decrescente. O que indica ser decrescente na fórmula? É esse negativo aqui, ó. Esse negativo aqui multiplicado pela variável, que a gente vai chamar de variável dependente, vai fazer com que dos 6.000 a gente vai retirando. Certo? E aí o gráfico vai descendo. O que acontece no tempo t igual a 2? Vai em 3.600, ó. 3.600. Ixi, eu fiz errado. Fiz errado. Ó, 4.800 aqui no tempo 1, no tempo 2, 3.600, tempo 3, 2.400, tempo 4, 1.200 e no tempo 5, zero, porque 5 vezes 1.200 vai dar 6.000. Então o que acontece aqui, ó, é que esse gráfico, ele começa em 6.000 e chega no zero. Deu para entender? Vamos a... Ou não? Pô, lembrei, né? Lá pode ver o Nunes. O Nunes era muito bravo, tá? Muito bem, pô. Então, atenção, nós temos 3 situações. A primeira situação... Vai, pessoal, presta atenção. Na primeira situação, a gente tinha aqui positivo, certo? E não tinha nenhum valor aqui. Era só 1.200t. Certo? 1.200t, o gráfico ele passa pela origem e está crescendo. Na segunda situação, o que a gente fez? A gente somou 2.000. O que aconteceu com o gráfico? Subiu tudo 2.000. Na terceira situação, a gente subtraiu aqui, ó. Né? Esse termo da variável t é negativo. E aí a gente tem um gráfico que decrescente. Beleza? Beleza. Então a gente apresentou para vocês 3 situações de função afim. Que na verdade são todas as situações de função afim que tem. Tá? A partir daí vocês vão fazer um dever de casa, facinho, que é da página... Quem tá com a apostila aí, confirma para mim se é a página 91. Eu tenho que tirar a apostila. Página 90. Pega a apostila aí, por favor. Tá no armário. Caraca, ninguém tá com a apostila? Cuidado com o seu treino. Eu esqueci a minha. Não tenho uma apostila. Vou ter que pegar a minha apostila. Que isso? Espera aí. Só agora. Nada a ver isso. Pode fazer todo dia, você pode fazer um dia. Tá mais avançado. Página 92. Vocês vão fazer as questões fáceis. Beleza, beleza, povo? Então vejo vocês amanhã com os pais de vocês para eu falar mal de vocês. Na escola aberta. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Até a próxima.